Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e chegamos na terça-feira, dia 13 de maio de 2025 e hoje temos como título Como Brasas Vivas e o guia de estudos nos apresenta mais orientações maravilhosas, tendo como principal objetivo nos levar até a palavra de Deus. A parte introdutória aqui desta terça-feira fala sobre a questão dos querubins na Bíblia, né? Ontem a gente analisou sobre os dois querubins, né? Deus lá da entrada do Éden, onde eles estavam ali fechando aquela entrada, né? E hoje a gente vai analisar que os querubins, eles são mencionados, né, como seres viventes. Isso está em Ezequiel capítulo 10, verso 8 e verso 14. Um outro detalhe importante é que os querubins, eles estão ao lado do trono de Deus, né? Irradiando a sua glória, como diz o guia de estudos de hoje. Êxodo 26, verso 1, destaca que há imagens, né, de querubins que estavam ali bordadas no véu do santuário. O próprio livro de Salmos, capítulo 18, verso 10, destaca que Deus é descrito poeticamente, né, como calvagando, né, em querubins. E aí, quando a gente analisa Êxodo, capítulo 25, do versículo 18 a 20, a Arca da Aliança tinha dois querubins de ouro e com asas estendidas. O guia de estudos também de hoje faz uma referência à visão de Ezequiel, capítulo 1, verso 4 a 14, onde, querido professor, querida professora, Ezequiel, profeta, ele viu uma manifestação do poder divino. Ou seja, a visão, ela combina com a crise do povo exilado aonde? Exilado na Babilônia. E o profeta Ezequiel, ele viu o trono de Deus acima da cena. E o livro de Ezequiel, ele é bem interessante, né? Ele é um livro também profético, mas ele tem algumas semelhanças com o livro de Isaías, por exemplo, e o próprio livro do Apocalipse. E por quê? Interessante destacar isso, porque os seres viventes, né, de Ezequiel, onde ele destaca isso, têm os mesmos rostos da visão, por exemplo, de João, o apóstolo João em Apocalipse, onde ele destaca a questão do leão, do boi, da águia e também do homem. Um outro ponto que é importante ressaltar aqui, inicialmente, né, não nomeados, mas depois eles são identificados como querubins, como está descrito em Ezequiel capítulo 10. E aí lembra dos serafins, né, que foram lá e tocaram, né, os lábios de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, representando uma purificação do profeta Isaías. E quem foi que tocou então essas brasas no profeta, simbolicamente? Foram serafins. Então, a lição quer reforçar que eles, ou seja, os serafins, né, eles estão sempre presentes nas descrições da Bíblia e também no trono de Deus. Na parte de terça-feira tem uma pergunta bem interessante, que é a seguinte, né, que semelhanças existem entre Ezequiel capítulo 1, verso 4 a 14, Isaías capítulo 6, verso 1 a 6, e também Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11. Qual é a resposta, né? Que todos, né, na verdade, todos mostram o trono de Deus em majestade e glória. Uma outra resposta, né, em resumo, que a presença de seres celestiais ao redor do trono, ou seja, querubins, serafins e seres viventes, tem ali o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E qual é a ênfase, né? A ênfase é a santidade e, ao mesmo tempo, o poder de Deus. E quando a gente contextualiza ainda mais, a gente percebe que esses seres celestiais, eles participam da adoração e também do serviço do Criador. E quando tem esses elementos como fogo, luz, asas, né, e rostos, isso são símbolos, né, indicando o quê? Atributos divinos, né? E a gente pode tirar algumas lições importantes, como por exemplo, Deus, ele continua soberano e
entronizado mesmo em meio ao caos da terra, né. Então é interessante a gente analisar isso. Segunda lição: os seres celestiais adoram a Deus continuamente e devemos, nós como seres humanos, mesmo que pecadores, adorar a Deus, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Eu sempre lembro deste verso, né? Deus, importa que seus adoradores me adorem em espírito e em verdade. É fundamental ter esses dois elementos aqui. Uma terceira lição, que a visão da glória de Deus traz o quê? Reverência, humildade e serviço, como foi descrito na própria experiência do profeta Isaías. E é interessante analisar de que Deus, ele revela a sua glória, né, a quem ele chama, mesmo em tempos de crise. Talvez você esteja num momento de crise pessoal, familiar, crise na igreja, mas Deus está te chamando para te fazer, então, esse esse ministério, e ele vai te capacitar, assim como capacitou então os seus servos ao longo da Bíblia e continua capacitando hoje. Uma quinta lição, e não menos importante, é que nossa adoração, ela deve ser centralizada aonde? Em três aspectos, no mínimo, né? Na santidade de Deus, na majestade de Deus e também na justiça de Deus. Então a gente percebe que o profeta Ezequiel, ele mostra Deus presente mesmo em meio ao exílio, né? Então, em meio às crises, às dificuldades, os problemas, né, como tinha naquela época, nós temos que ter uma mensagem equilibrada. O que que é uma mensagem equilibrada? Uma mensagem de juízo, mas também de esperança. Junto com a lição do profeta Ezequiel, o profeta Isaías mostra que antes de servir um mensageiro, ele precisa ser purificado. E como que é purificado hoje? Através da santificação e também através, e por consequência, vai se tornar então capacitado para a missão. Apocalipse, por exemplo, mostra que Deus está no trono e iniciando o julgamento através então da mensagem central do santuário e também dos três anjos. Ou seja, o processo de julgamento, né, desse juízo, já se iniciando lá no ano de 1844 e já desenrolando então, já nós nesse processo tão importante. E essas visões, querido professor, querida professora, eles estão de certa forma ligadas ao ministério celestial de Cristo, né? E ao mesmo tempo ao juízo investigativo, como eu comentei anteriormente. E isso, ela é uma doutrina central na nossa escatologia adventista do sétimo dia, né? Especialmente desde o ano de 1844, através do estudo lá de Guilherme Miller, de Daniel capítulo 8, verso 14, e ali a gente percebe então os querubins, os serafins e seres viventes, simbolizando então a santidade de Deus, a sua justiça e também a centralidade no santuário celestial. Eu quero terminar com uma citação do livro Serviço Cristão, na página 40, Ellen White, Inspirada por Deus, falando sobre o chamado de Isaías. Assim como Isaías foi purificado e chamado ao serviço, também todos os que se colocam nas mãos de Deus, humildes e dispostos, serão purificados e enviados para a missão. Que lição maravilhosa, né? Que a gente pode tirar através da palavra do Senhor. E assim terminamos a lição de terça-feira, dia 13 de maio de 2025. E é claro, né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus abençoe os nossos estudos através dos resumos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.